Olá, eu sou a Mariana, sou psicóloga, estou trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde e vim conversar um pouquinho com vocês sobre o mês Setembro Amarelo. A gente vai dialogar um pouco sobre esse tema tão importante, principalmente para a política de saúde e principalmente para a comunidade de Ouro-Oeste. A gente sabe que nos últimos 3 anos nós tivemos muitos suicídios no município, pensando na proporção de habitantes, né? Então é muito preocupante. A gente precisa entender que o problema tá aqui, tá com a gente, tá do nosso lado, não tá mais no jornal, na novela, não são mais pessoas desconhecidas que estão tirando a própria vida, são pessoas do nosso ciclo de vida, né? Às vezes até nossos familiares. Então a gente precisa se fortalecer enquanto comunidade para poder lidar com esse mal que já é super presente na nossa vida, na nossa comunidade. Bom, pensando na campanha, né, na valorização da vida, pensamos em gravar vídeos sobre a temática durante as semanas do mês de setembro, para que a gente converse, sensibilize, oriente e dialogue com vocês sobre essa situação, né? Então, participem, compartilhem, tirem dúvidas, façam comentários. É importante que a gente se fortaleça para falar sobre o assunto. O nosso primeiro vídeo vai ser suicídio versus adolescência. Por quê? Sabemos que o Brasil foi considerado pela Organização Mundial de Saúde no ano passado como o 8º país onde as pessoas mais cometem suicídios. E a população mais significativa nessa estatística são os adolescentes e os jovens, aproximadamente entre 15 e 29 anos, né? O que faz com que essas pessoas tão jovens que estão apenas começando a vida desistam de viver? Eu acho que essa é a nossa maior pergunta e acho que o nosso diálogo precisa começar por aí, né? Uma das coisas mais importantes para a gente considerar é que o período da adolescência, da juventude, é um período onde o indivíduo está procurando se identificar. Ele está procurando pertencer a um grupo social. Então, quando nós temos um adolescente, um jovem em casa, a gente precisa entender isso. E se a gente não consegue entender, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa de orientação profissional para que a gente consiga lidar com esse indivíduo. Porque não é um bicho de 7 cabeças, é só uma fase que todo adulto já passou também, né? Então, como eles estão nessa fase, que eles estão procurando o seu lugar, muitas coisas são confusas e são instáveis. Isso é saudável, isso faz parte. Pensando que eles precisam se sentir pertencentes, a gente precisa falar da família, a gente precisa falar dos responsáveis, né? Então não se fala de suicídio adolescente sem considerar a importância da família e dos responsáveis desse indivíduo. É a partir daí que a gente precisa começar as orientações. Então, se você tem um adolescente em casa, principalmente se você já percebeu que emocionalmente esse adolescente, esse jovem está fragilizado, começa a prestar atenção se você está se esforçando para ele se sentir pertencente da sua família. Acho que esse é o principal ponto. Como é que eu faço isso? Inclua esse adolescente, esse jovem na sua vida. Vamos dar um exemplo. Você vai a um jantar de casais. Você chega nesse jantar de casais, você inclui os seus filhos nas programações? Você fica um tempo com eles? Você se preocupa com o que ele está fazendo? Ele se sente afetivamente pertencente ao seu mundo? Ou você conversa com os casais e deixa eles do lado brincando, ou falando no computador, ou fazendo qualquer outra coisa que não seja participar da sua vida? Comece a pensar na necessidade de você, enquanto pai, mãe responsável, incluir essa pessoa na sua vida. Crie rotinas com essa pessoa. Toda quinta-feira é o dia do cinema, então toda quinta-feira a gente vai se reunir. Todo jantar a gente senta junto, a gente conversa. A gente não conversa sobre nada, não precisa perguntar da vida, não precisa perguntar dos relacionamentos daquele adolescente. Você precisa fazer parte da vida dele. Então a gente sente que enquanto família, enquanto construção de família, isso vem faltando muito para a nossa sociedade. Então acho que esse é um ponto importante de prevenção, porque a partir do momento que o adolescente, que o jovem se sente pertencente daquela família, ele é acolhido. E quando a gente é acolhido, a gente costuma dialogar com aquela pessoa quando a gente não tá bem, a gente pede ajuda, e aí a gente evita um dos maiores males que vem assombrando a gente,
que é a ideação suicida, a ideia de se matar, e a tentativa de suicídio. Então, para você que tem adolescentes, que tem jovens fazendo parte do seu ciclo de vida, preste atenção se você está se esforçando para ser próximo afetivamente daquela pessoa, para acolher aquela pessoa. Isso é muito importante. Ele precisa sentir que faz parte da sua vida, definitivamente. Eles não vão sentir isso se você ficar falando só. Você tem que dar exemplo. Não adianta dizer, você tem que conversar comigo, você tem que falar comigo, você tem que desabafar comigo. Eu sou sua mãe, sou seu pai, sou seu melhor amigo. Não adianta você falar isso. Você tem que dar exemplo. É isso que a gente precisa e é a partir daí que as famílias precisam ser reconstruídas. E não pensem que tá perdido, que o tempo tá perdido porque já é adolescente, porque já é jovem, porque tem que começar na infância, tem que começar quando é bebê. Não, sempre é tempo de mudança. E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, É isso que a gente tem que ensinar para a juventude, para a adolescência, para as crianças. A gente sempre tem que estar disposto a mudar, Bom, compartilhem, comentem e semana que vem nós vamos pensar em um outro vídeo. Se alguém tiver alguma sugestão, coloque embaixo nos comentários. Nós vamos pensar em outro vídeo para a gente dialogar sobre o tema. Muito obrigada, até mais!